Ora, seja bem-vindo à edição semanal do Think Tank. Como já percebeu, estamos de volta. Na próxima semana provavelmente teremos que fazer à distância porque eu vou estar fora de Portugal. Isto é assim, eles chegam, saio eu, não é? A gente muito ocupada. Mas para esta semana vamos retomar um assunto a que temos dedicado algum tempo e alguma análise nos últimos meses. Já agora, como sabe, nas últimas semanas tem havido problemas com som e imagem, totalmente alheios a mim. Problemas com o Facebook. Portanto, eu queria pedir a quem está a ver neste momento, já são umas 15 pessoas, lugar para cima, parece que está tudo bem com som e imagem. Bom, como eu dizia, temos dedicado algum tempo a este assunto, que é a história da calmaria antes da tempestade. O tema é proposto aqui pelo Joaquim Aguiar e pelo Jorge Marrão e tem a ver com uma questão básica, que é esta. Os países que estiveram sob programa, como na altura dizia Vítor Gaspar, países de programa, fête la liaison, trocadilho com brasileiro, os países de programa alteraram alguma coisa? Ou estão apenas a fingir que mudaram para tentarem cobrir as suas debilidades? Joaquim Aguiar. Não, o essencial que mudaram tem a ver justamente com a tal calmaria antes da grande crise. A grande crise ainda vai aparecer. Ainda vai aparecer. Ainda vai aparecer. Pelas mesmas razões, mas agora com mais intensidade, que aconteceram crises no passado. Vamos lá ver, o que é a teoria política, ou a ciência política, ou todas as ciências sociais, tem uma matriz interna em que cada autor vai buscar partes a outros autores e procura acrescentar qualquer coisa. É como a matriz de Leontief, input-output. Entram matérias-primas, há de sair um produto. Ora bom, isso define o campo teórico dessa ciência. E se quisermos, nós, quando analisamos a política, estamos sempre a utilizar autores que já escreveram sobre outras situações políticas. Só que cada uma nova situação política é realmente nova. Pode ser útil saber o que se passou atrás, mas o que temos que enfrentar para a frente é sempre novo. Mas hoje aqui debateu-se tanto já o que nós enfrentamos para trás que a única pergunta que a gente tem que fazer é esta: será que aprendemos alguma coisa? Ora, o que nós enfrentamos para trás, e agora vou falar da minha experiência pessoal, um dos enfrentamentos foi justamente com o ministro Centeno. Sim. A quem eu tentava explicar, enquanto ele ainda não era ministro, e para evitar que quando fosse ministro cometesse esses erros, eu tentava explicar que os desequilíbrios têm de ser corrigidos, seja no espaço nacional, seja no espaço integrado da União Europeia. Hoje aqui, vamos só tentar situar temporalmente. Quando diz que tentava explicar isto ao Mário Centeno antes de ser ministro, foi pouco tempo antes de ele ser ministro. Não Sim, é quando ele estava na faculdade. Foi pouco tempo antes de ele ser ministro. Mas a reação dele teve agora a sua tradução final neste célebre vídeo que ele faz no Estatuto de Responsável pela União Europeia a olhar para a Grécia. Podia estar a olhar para Portugal, mas se ele falasse como falou em relação a Portugal, nós estaríamos todos a perguntar, mas afinal, quem é que tinha razão nesses debates antigos? Ora bom, é inútil sabermos quem é que tinha razão. Porque a única coisa que interessa é saber porque é que uns diziam umas coisas que agora estão a dizer outras completamente diferentes. Ou seja, porque é que o Mário Centeno, no dia 2 de dezembro de 2015, salvo erro, disse uma coisa no Parlamento e esta semana, na segunda-feira, disse outra completamente diferente. Ora bom, qual é a verdade? Agora, na doutrina Trump, não há verdade. É falso, há mesmo verdade. É que o Mário Centeno não alterou as suas posições por efeito da matriz teórica da política económica, mas sim por efeito dos factos. É que, quando ele está na perspectiva da Europa, vê Portugal, vê a Grécia e vê os outros países. E nessa perspectiva integrada, que é a perspectiva dos factos, as teorias passam para segundo plano. O que conta é a realidade. A realidade são os factos. Porque, repare, a realidade é o que historicamente conta. Não interessa o que eram as teorias.
Interessa é como é que elas, ao serem aplicadas, transformaram a realidade, porque obviamente mesmo uma teoria errada transforma, e às vezes transforma das piores maneiras justamente porque é uma teoria errada. Mas a seguir, quando tem que se corrigir esses novos erros em cima dos erros antigos, falamos dos erros antigos já numa perspectiva completamente diferente. Ó Jorge, pegando neste tema e na ideia de que Mário Centeno dizia uma coisa enquanto era só Ministro das Finanças português e agora, como é Ministro das Finanças europeu, tem de dizer outra. Isto mostra... Aliás, uma pergunta ainda mais simples do que esta. Tu achas que o cidadão comum se dá conta que há uma contradição entre um discurso e o outro? Ou, portanto, acha, ou descobre que estão a tomar por papalvo? Ou achas que isto passa perante o eleitor? Isto passa perante o eleitor, porque o eleitor, vamos ver, o ministro Mário Centeno, quando está na Europa, não é um ministro eleito, é um ministro Escolhido. É um ministro escolhido. Um ministro eleito teria que ser um ministro que se fosse produzido por um resultado eleitoral. Sim. E quando nós estamos a falar em eleições, estamos a falar em promessas eleitorais. Portanto, as promessas que foram feitas para a resolução do problema português foram feitas em Portugal, não foram feitas na Europa. Portanto, não é exatamente a mesma coisa ser ministro na Europa ou ser ministro em Portugal. Verdade. Em Portugal, para se chegar a ministro, tem que ser eleito. E na Europa, para se chegar a presidente do Eurogrupo, tem que ser ministro de um país em que alguém foi eleito, o governo foi eleito. Portanto, a diferença é significativa. A diferença é significativa porque o eleitorado muitas das vezes quer ouvir exatamente, relembrando aquela famosa história do Ulisses, no fundo há que atar os marinheiros aos mastros e nos navios para que não vão atrás do canto das sereias. E, portanto, porque é que o Ulisses mandou fazer isso? Mandou fazer isso porque senão os marinheiros saltavam todos e iam atrás das sereias. Portanto, há um canto das sereias na política. Portanto, esse canto das sereias é o próprio eleitorado que o faz. Sim, mas o problema é que neste caso concreto o canto da sereia é o discurso dele para Portugal. Sim, mas a posição institucional do ministro Mário Centeno, quando fala num presidente do Eurogrupo, olha para a Europa como um todo e reconhece que há a resolução de um problema de um país em concreto que, obviamente, com mais ou menos esforço, com mais ou menos, diria, violência económica, foi resolvendo aquilo que era considerado as debilidades do próprio sistema. Agora, porque é que nós neste programa estamos a falar na tempestade depois da calmaria? Porque parece que, afinal, com a saída da Troika dos países, de todos os países, tudo isto está resolvido e vamos todos estar tranquilos. Mas está, essa é que é a pergunta, quem está daquele lado deve estar a fazer. E porquê é que não está resolvido? Porque as dívidas que estes países têm são de tal forma significativas que qualquer alteração do padrão, se quisermos, geopolítico ou económico ou, se quisermos, ou monetário, pode levar a que de repente salte uma crise cujas dimensões... Onde nós estamos a querer chegar com a tempestade é muito simples. A crise portuguesa é feita, ou seja, a tempestade prévia à Troika tem por detrás uma crise na ordem dos 90% do PIB de dívida. Agora é com 130%. Pois. É muito diferente. Ou seja, se nós dermos um salto de 10 ou 15 pontos percentuais, fica insustentável. A margem estreitou-se muito. Portanto, nós temos para resolver a descida, mas também temos que pensar que pode haver subida, mas a subida já não pode ser significativa. Ora, o que é que nós estamos a assistir? Se um país como o nosso tem já asfixia fiscal, está já nos limites, quisermos, da tributação relativamente ao PIB, tem já uma carga de juros que ultrapassa os ministérios mais relevantes do país, da saúde e da educação. Nós estamos numa situação em que não podemos vir de dizer que está tudo calmo. Bom, então deixa-me fazer uma pergunta. Se for verdade aquilo que o Joaquim está a dizer, e que o senhor está a dizer, que é, embora haja uma divergência no discurso entre o Ministro das Finanças para consumo interno, que eu chamei no artigo esta semana Tuga, não é? E o Ministro das Finanças europeu, e esta a divergência existe, e tu dizes, e o Joaquim também,
que o eleitorado nem sequer está preocupado com isso e, portanto, vai passar ao lado desta Não. questão porque ele quer ouvir o canto da sereia. Então, deixa-me fazer esta pergunta. Para vocês, para esta teoria, quer dizer que o PS vai continuar a governar tranquilamente e quiçá ter a maioria absoluta porque as pessoas não se vão perceber da diferença entre uma coisa e outra. Joaquim, sabe? Eu só quero, antes de passar ao Joaquim, eu só quero lembrar algo que pode ser. Quando o Ministro das Finanças está na Europa, não se pode pôr na posição local, nunca se põe nessa posição. Portanto, não há a ideia que a pessoa mudou. O plano institucional é que mudou significativamente. O que significa é que a construção europeia tem uma falha. É que é possível haver ministros que nacionalmente dizem uma coisa e que na Europa dizem outra. Pois é. Isso é que é o problema vamos lá ver, o problema da construção europeia é desta incongruência. E, portanto, esta incongruência como é que nós a pagamos? Pagamos-la através de uma farsa política que se vai fazendo a nível nacional, que depois, quando chega a nível, se quisermos, de topo federal, ela é desmontada. A discussão é outra, desmascarada. Então, vamos lá pegar a pergunta. Na tal grande tempestade. A grande tempestade é que nós trabalhamos, quer em política, quer na economia, na base de Estados nacionais, que depois se integraram, mas não criamos a nova forma política. Uma estrutura federal. Calma. Agora, a gente pode dizer, não, os Estados Unidos têm isso. Os Estados Unidos são um Estado federal. Cada um dos Estados tem as suas políticas próprias, os seus universos eleitorais. A eleição é feita em função desses Estados federados, ao ponto de pode-se perder as eleições em termos nacionais e ganhar as eleições no colégio eleitoral, que é constituído a partir desses Estados e das suas populações, dos seus eleitorados específicos. A Europa não tem isso. Portanto, não é só federalizar a Europa que permite resolver a questão dos Estados nacionais. O problema é muito mais fundo, como aliás se vê na América. Porque na América, hoje, sociedade profundamente dividida, mesmo que possa gerar maiorias, e o poder atual não é gerado por maiorias, mas mesmo que possa gerar maiorias, depois não consegue governar. Porque uma coisa é ter maioria, outra coisa é governar. Sobre o Costa, tem uma maioria parlamentar, mas não governa. Dura, mas não governa. Mantém-se, mas não governa. Então, Joaquim, eu repito aquela pergunta de há bocadinho. Se isto é assim, se há dificuldade no eleitorado de perceber estas coisas, quer dizer que o PS vai continuar a governar tranquilamente. Mas isso não é governar. E até ter a maioria absoluta, aqui sabe. E até ter maioria absoluta continua a ser, não é governar. Porque o problema da passagem da forma política do Estado Nacional para um Estado integrado que atua no campo global é uma revolução política. Porque obriga a pôr o problema das identidades nacionais, sim, em que é que um português tem que interessar pelo alemão, ou em que é que o francês tem que se interessar pelo húngaro. Não, é mais simples. É que são as políticas comuns que vão formar essa entidade política nova. O que são as políticas comuns? É o tal problema da dívida nacional. Hoje Portugal não está debaixo de foco dos mercados financeiros, mas a Itália está. E o que é que vemos o Sr. Trump dizer? O Sr. Trump vem dizer que compra dívida pública italiana. Porque os italianos estão a ser pressionados pelos mercados. Isto é, o Trump quer aparecer no espaço político europeu como o Mário Draghi apareceu com o Salvador, o Banco Central Europeu. Não, o problema não é o Salvador. O problema é os instrumentos políticos, a concepção das políticas já não é nacional. Mas não é nesse sentido, Joaquim. O que eu estou a dizer de Salvador é no sentido de que, assim como o Mário Draghi salvou o euro, o Trump está a dizer é comprem aquela dívida
Eu E com salvo a isso, Itália. ora bem, eu salvo a Bom, Itália. É nesse Mas sentido. isto mostra porque é que o Trump está a destruir a Europa. Pois. Porque cada vez que ele diz eu salvo a Itália, verdade. é o mesmo que dizer tirem daí o Banco Central Europeu, tirem o Mário Draghi, porque estou aqui eu. Exatamente. Ora, bom, e por isso é que volta a ter sentido, como tinha nos anos 30, perguntar o que é que são estes protagonistas políticos. Nos anos 30 era preciso saber quem era o Hitler, quem era o Mussolini, quem era o Salazar, quem era o Franco. Agora nós temos que perguntar quem é este Trump. Tem uma estratégia, tem uma concepção. E o que nós verificamos é que só tem a concepção de destruir o que está, o que significa que nunca mais poderemos voltar a pensar nos termos do que estava. Porque o que estava não vai continuar. Dura o que durar, o Trump até pode durar pouco tempo, absolutamente Sim. indiferente. O que ele destruiu já não é reconstituível. Jorge, tu concordas com esta teoria? De que já não é possível voltar atrás? Já não é possível voltar atrás por uma razão. Trump está a destapar, de alguma forma, o modelo, se quisermos, de equilíbrios entre os vários blocos económicos. E a primeira coisa que ele fez, ou das primeiras coisas que ele fez em relação à Europa, foi uma tentativa de dizer à Europa quais eram os custos que a Europa não estava a suportar relativamente à sua posição no mundo, que eram custos relacionados com a própria defesa da Europa. Sim. Portanto, se obrigou a pensar sobre isso. A outra, que estava a ter enfim, se quisermos, um excedente relativamente aos Estados Unidos, com prejuízo dos americanos. Daí as barreiras comerciais. Daí as barreiras comerciais. E, portanto, começa, a partir do momento em que um país começa... Nós temos que... A maior barreira comercial que existe é um embargo. Sim. Pronto. É melhor relembrarmos o que é Cuba. O que é um país embargado. É verdade. Um país embargado é um país com problemas de desenvolvimento seríssimos. Sim. Ora, quando Trump começa a pôr em cima da mesa a discussão das barreiras alfandegárias, cria a maior destruição de rendimento no mundo. Porque, de repente, ninguém consegue perceber quem é que vai vencer esta nova guerra com barreiras alfandegárias. Porquê? Porque isso significa que as produtividades que foram construídas ao longo de anos e de décadas com livre circulação, hoje são postas em causa. E, portanto, não se sabe bem qual é o resultado prático. E por isso é que nada vai ser como antes, porque Trump desequilibrou isto tudo. E, portanto, aquilo que era, no fundo, as cadeias de valor em que nós dizíamos, não, mas quem é que está a produzir bem no automóvel? A Alemanha. Porquê que a Alemanha produz bem? Bom, porque tem estes centros de excelência em Portugal, tem, não sei, no país de leste, mas exporta para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos como é que compra carros? Bom, os Estados Unidos compram carros porque os chineses compram dívida pública americana, tem o maior déficit comercial da história de trilhões. E de repente isto tudo é posto em causa. Portanto, nessa matéria, o Trump é realmente vamos lá ver, Destruiu o mundo que... Ele não... Nós temos de ter... O Joaquim escreveu hoje um artigo, penso que no Negócios, sobre o Trump, em que basicamente esfrangalha o Trump relativamente ao seu papel no mundo. Eu tenho algumas dúvidas relativamente... Porque assisti ao mesmo movimento quando foi o Reagan. Quando não é a mesma coisa. Não, mas quando Reagan chegou, nós temos que nos lembrar, eu estava-me a lembrar do artigo, quando li o artigo do Joaquim, lembrei-me da ida do professor Marcelo à Casa Branca, em que o Trump pergunta porque é que o Ronaldo não é presidente, e o Marcelo responde, bom, em Portugal as coisas não funcionam assim. E pensei para comigo, isto é mesmo uma visão provinciana da coisa, porque se o professor Marcelo se candidatasse nos Estados Unidos, as pessoas iam dizer, mas um professor não é para dar aulas. O que é que está aqui a fazer? Era melhor ir ali dar aulas. Não tem utilidade. Portanto, nós temos que perceber que a América que elege estas personagens são personagens que representam por detrás movimentos políticos, sociais e ideológicos muito fortes. Pois. Porque as campanhas americanas
São campanhas de financiamento seríssimo dos poderes da sociedade americana. Mas eu estou um bocado... Onde eu quero chegar é o seguinte. Quando Reagan e Gorbachev e Walesa e toda a gente contribui para o derrubo do muro de Berlim, o Trump está a contribuir para o derrubo de um equilíbrio económico na globalização que, na tese dele, a longo prazo, iria prejudicar a América. Mas, Jorge, por isso é que me surpreende o vosso pessimismo. Porque, repara, o Trump não vai ficar lá para sempre. Pode ficar 4 anos ou 8 anos, se não for, entretanto, sofrer um impeachment até lá. Mas a questão é esta. Saindo o Trump, toda a gente que é decision making, mas que tem 2 dedos de testa, percebe que não pode ter barreiras comerciais. Mas é que isto não é fácil de Mas não vai perceber isso. Mas em política, Camilo, em política, as coisas, a vida não é um jogo em que eu posso fazer o reset todos os dias. Agora vamos mudar tudo. Não. É que quando Trump tiver este sucesso, direto ou indireto, nós temos os sistemas políticos todos esfrangalhados. Quando é que a Itália se põe outra vez um país normal? Pois, a vossa teoria é que isto afeta depois o poder político, não apenas o poder político, todos ficam esfrangalhados. Não é só afetar o poder político, afeta o próprio eleitorado. Claro. Ou seja, aquilo que está a acontecer na política americana com o chamado princípio dos 2 lados, há um lado, mas há o outro. Como aquele agricultor que tinha uma vaca branca e uma vaca preta. Você gosta mais de qual? Eu gosto muito da branca. E da preta? Da preta também. Ora, o sistema pluralista permite ter uma vaca branca e uma vaca preta. O sistema de política dos 2 lados, por cada vaca branca justifica-se a existência da vaca preta. O que o Trump trouxe para a política americana foi a radicalização bipolar. Radicaliza dos 2 lados. Do lado branco, supremacia branca, tem todas as teorias da conspiração contra o lado negro da Clinton e do Clinton, que o Trump diz, e com toda a justificação, quem fez a collusion, quem fez o entendimento com os russos foi Clinton. Porquê é que ele diz isso? Porque foi ele que fez o entendimento com os russos. Mas é ele que tem que esconder isso. Sim. E para esconder isso diz, não, quem fez foi ela. Ora bom, este tipo de política ou de organização do debate político, tem consequências irreversíveis. Mas isso não está a matar a forma como se fazia política até agora? Sim, porque com os meios de comunicação, como por exemplo o Facebook, Sim, isto que estamos aqui a fazer. com os meios de comunicação disponíveis, é possível atingir audiências que no passado só se conseguiriam com o Ronaldo futebolista. Isto é, era preciso ter uma grande posição profissional para ter capacidade para captar uma audiência desta escala. Deixe-me dar um exemplo de irreversibilidade, não das nacionalizações que existiam há uns anos, irreversibilidade na discussão política portuguesa. O país não pode ter déficit. Sim. Já é aceita à esquerda e à direita. É uma política que foi introduzida para a Troika. Mas, Jorge, sabes o que é que eu acho espantoso nesta não, conversa? Não, mas é que é assim. Eu já percebi. Não, de facto, é irreversível. Pois, mas tens aqui outro problema, que é... Tu antigamente ouvias a esquerda dizer já não o quê? Parte financeira, déficits, há mais vida para além do déficit. Acabou isso. E o problema é que agora a esquerda agarra-se ao déficit e esquece da outra política para além do déficit. A reforma estrutural. Claro. Tu não achas isto? Mas é que é uma coisa que se tornou... Vamos lá ver, mas é que a realidade tornou irreversível. É como se a esquerda agora tivesse acordado a dizer, afinal, aquilo que eu andei a dizer, enganei-me. Porque afinal isto é mesmo assim. Mas a esquerda não admite isso, como se viu no caso de Centeno. Admite, aumenta Porque Centeno diz uma coisa lá para fora, diz outra para dentro. Não, aumenta impostos, mas não gera déficit. Ou seja, não consegue estimular a economia, o chamado estímulo keynesiano pela procura. Sim. Deixou de fazer muito sentido. Porquê? Porque na prática o estímulo keynesiano tem sempre que ter um déficit, presume-se. E deixou de existir. Mas tu vens à receita. Aumentas a receita, e mas não há déficit. A economia menos competitiva. Menos competitiva. Pronto, mas isso é para quem acredita em modelos mais
liberais, É mais verdade. neoclássicos. É verdade. O que eu quero dizer é que ninguém acredita, ou seja, à esquerda e à direita, podem fazer os discursos que quiserem, na prática vão aceitar que o déficit passou a ser uma base de sociedade inquestionável. Agora, já não é verdade em relação à dívida. Porquê? Porque a solução que tem sido encontrada tem sido que, afinal, isto da dívida vamos resolvendo. Ora, esse é que é o problema da tempestade. A tempestade não vai aparecer por causa do déficit, porque a geringonça já percebeu que não pode apresentar déficit. Agora, aumentos de dívida. Isto se calhar até ainda é possível, porque os mercados vão aceitando e, portanto, vamos ainda evoluindo. Portanto, é nesse sentido que nós dizemos que isto vai ser irreversível. Pode ser irreversível porque os sistemas políticos, em resposta ao desafio de Trump, vão se tornar muito fragmentados. Quer dizer, a Europa, neste momento, E dificilmente governáveis. Por essa via. dificilmente governáveis, e depois a pergunta é como é que se senta aquela gente toda na Europa. Pois. O Joaquim diz assim: bom, mas na resolução do nosso problema passamos de, em vez de discutir políticas nacionais, vamos discutir políticas transnacionais ou federais. Como é que sentamos os alemães, os austríacos, os italianos, os gregos, os portugueses, os espanhóis, com problemas todos diferentes, torna o processo muito complexo. Ainda mais agora com o Brexit. Portanto, nós estamos a assistir a uma calmaria que é mesmo uma calmaria antes da tempestade, porque a tempestade já está, eu diria que já circula, está abafada, porque a pergunta é, o que é que está a abafar a tempestade? Eu acho que a abafar a tempestade estão os bancos centrais. Sim, é a taxa de juros. A taxa de juros. É. A taxa de juros está a ser uma taxa de juros baixa, portanto ninguém quer revelar que a taxa de juros tem que ser provavelmente um bocadinho maior para que se comecem a tomar medidas estruturais para a alteração da economia. Toda a gente está com medo de mexer nisso, portanto nenhum banco central, quer o japonês, quer o europeu, o americano, esse já deu sinais de que vai aumentar. Portanto, é através da taxa de juros que esse problema está a aparecer. E através de uma outra coisa que nós não damos relevância, mas temos de dar, é que a poupança mundial é realmente significativa. Ou seja, há muito capital no mundo que pode ainda continuar a ser aplicado na economia. E, portanto, não há, diria, escassez de capital. Ou seja, se nós pensarmos a China com os excessos comerciais que produz capital a sério, a Alemanha também está a fazê-lo. Agora, não nos iludamos, e essa é a parte essencial da nossa conversa, é que não é possível Portugal resolver o problema fora da resolução do problema europeu. É uma impossibilidade. Ou seja, Mas se isso nascesse... já percebeu, não é? Eu acho que até o próprio Bloco de Esquerda e o PCP já perceberam. Não, mas o que queremos dizer é o seguinte: não vale a pena nascerem políticos em Portugal a discutir se vale a pena estar na Europa. Okay. Quer dizer, se nós nos pensarmos trazer um político, acham Então, que vale a pena nós estarmos na Europa. Se o Santana Lopes estiver a pensar trazer este discurso eurocético para a Aliança, vai ser um fracasso, é isso que estás a dizer? Não, mas o Pedro Santana Lopes está a dizer uma coisa que a direita e a esquerda deviam pensar duas vezes antes de o criticarem. Que é a questão da dívida. Porque ele pode ser preso por ter cão e por não ter. Mas há uma coisa que ele está a dizer e que nós temos que aceitar, que é algo que faz algum sentido. Mas os senhores não querem discutir a consolidação da dívida? É que se não querem discutir a consolidação da dívida, então temos de discutir as reformas estruturais para a dívida baixar. E o que ele está a pôr, e essa já é um discurso político sério, já está a pôr o ónus da resolução da dívida na Europa. Aquilo que há pouco o Joaquim dizia. Já está um político nacional a pôr para cima. Mas nós temos que perceber que, está bem, mas quem é que nos vai ajudar a resolver este problema? E aí estamos todos de acordo que tem que ser a Europa a ajudar-nos. Porque nós não temos recursos. Ou seja, o Portugal não é capaz de gerar excedentes e recursos para baixar a sua dívida. Não é? Sem um esforço. Nem tem escala para resistir a um movimento especulativo. Como para resistir a um movimento especulativo é preciso a escala europeia. Como se viu há 8 anos. Como se viu com o Draghi. Não é? O Draghi pode resistir. O Banco Central Europeu pode resistir. Eles queriam moeda.
O exemplo, o Vítor Constâncio, no Banco de Portugal não podia fazer nada. O Vítor Constâncio, número 2 do Banco Central Europeu, pôde fazer imensa coisa. Ora, esta questão põe em causa a nossa fixação no Estado Nacional. Põe em causa. Ora, a fixação no Estado Nacional, que era possível nas condições do passado, não é possível nas condições atuais, mas não se passa para as novas estruturas políticas sem crises violentas. É essa a verdadeira origem da tempestade. Depois, a instrumentalização da tempestade é, de facto, pela via da taxa de juros, porque não vai ser pela via da taxa de inflação. Se queremos ver uma crise do modo antigo, isso é uma crise do mundo antigo. Agora imagina os alemães que andam a discutir a resolução do problema que é a emissão de moeda no Banco Central, a olharem para a Venezuela. Sim, fica tudo horrorizado. Ficam horrorizados. Claro. Eles passaram por aquilo, não é? Passaram por aquilo e, portanto, é esta disfunção na Europa que foi gerada por esta crise, disfunção política séria, que vai obrigar a que todos os sistemas políticos tenham que se refazer. E, portanto, quando nós dizemos que a tempestade aparece, é que refazer esses sistemas políticos significa choques ideológicos seríssimos entre nacionalistas, globalistas, europeístas, reformistas, conservadores, liberais, não liberais, populistas, tem que ser feito, porque não vale a pena, e essa é uma calmaria que assim, nós que é mais perigosa. Nós estamos a pôr, vamos lá ver, onde é que está a berraria? Vamos pôr a coisa ao contrário. Se vocês repararem, a berraria em Portugal está sempre à roda da execução orçamental ou, enfim, da moralização da vida dos privados. Quando digo berraria do ponto de vista mediático. Sim. Mas a berraria a sério não vai ser essa. Vai ser o papel dos partidos para fazerem as reformas. E nenhum deles vai berrar sobre isso. Porque nenhum deles, todos têm dificuldade em falar sobre reformas da saúde, sim, sobre a reforma da educação e sobre a reforma das pensões. São essas três reformas que ninguém quer ter. Bem, são aquelas que depois podem causar um problema grave. Voltemos ao princípio. Atenção que já passamos o tempo. A matriz teórica, input-output. Neste momento, a matriz está seca. Para passar para as células seguintes, não temos nem input, nem temos output nenhum. Portanto, este é que é o anúncio da tempestade. Muito bem. Olha, chegamos ao fim do Think Tank desta semana. Regresso de férias. Como eu disse, a próxima semana vou estar fora, mas vou ter que arranjar maneira de fazer isto com estes senhores, tem que ser à distância. Estamos aqui a estudar várias soluções. O que é que lhe queria dizer? Olha, em primeiro lugar, agradecer-lhe estar desse lado. Eu, nestas últimas semanas em que tivemos de férias, tiveram eles, eu estive a trabalhar, como sabe, diariamente, faço a cor do dinheiro. Ouvi muitas pessoas referirem-se ao programa, comentários, sugestões, porque eu já percebi uma coisa, há pessoas que não comentam aí, mas vêm, e depois comentam em privado. Foi uma coisa que comecei a perceber nas últimas semanas, pelas pessoas que se cruzavam comigo. Isso é muitíssimo bom sinal. Também quero agradecer aos novos aderentes à página, entre a página pessoal e a página profissional, isto já vai com 100 e quase 80 mil seguidores, que é uma coisa brutal. Curiosamente também, nós não temos feito divulgação disto, mas temos posto depois os programas no YouTube, e no YouTube também já vamos com quase 4.600 seguidores, o que é bastante interessante, mas tudo isto só seria possível com a sua colaboração e com o seu interesse. Já agora, aproveito para lhe dizer que nós continuamos inteiramente e sempre dispostos a ouvir perguntas, sugestões e comentários que Vossas Excelências desse lado ousem fazer. Quanto a mim, eu voltarei na segunda-feira, já a fazer a Cor do Dinheiro, programa matinal, a partir de Maputo, onde irei estar a semana inteira. Fico por aí, tenha um grande fim de semana e, se for o caso disso, umas excelentes férias. Mesmo para o final, só mais um bocadinho, ponha aí um gosto e faça partilha nas redes sociais. Obrigado e um grande fim de semana. Com licença.